Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ao nosso devocional de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema no nosso devocional. Nós vamos falar sobre a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. A palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, lá em 1 João, capítulo 1, versículo de 8 a 10, diz assim a palavra de Deus com clareza: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Olha para vocês verem a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela deixa bem claro para nós, né? Que às vezes a pessoa bate no peito e fala que ele não peca, mas nós, enquanto estivermos aqui neste mundo, meu irmão e minha irmã, nós estamos sujeitos ao pecado. A gente está sujeito ao pecado. Então, por isso que fala assim com clareza: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, né? E não há verdade entre nós, né? A gente tem que ter a sinceridade de dizer que pecamos. Quando a gente tiver purificado, tiver totalmente santificado, o Senhor vai nos levar. Então, enquanto a gente estiver aqui neste mundo, a gente está sujeito ao pecado. Mas isso nada impede, meu irmão e minha irmã, que você esteja a cada dia buscando a purificação, a santificação na sua vida, para que você possa estar não pecando, né? Ou pecando menos, né? Mas a palavra aqui, ela disse aqui com clareza, né? Que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, né? Então, e nos perdoar do pecado e nos perdoar da injustiça, né? Então, nós, meus irmãos e minhas irmãs, se a gente pecou, nós temos o nosso Deus, que nós podemos confessar o nosso pecado, né? Para que Ele possa nos perdoar, né? Ele possa nos purificar. O sangue dele nos purifica do pecado, né? E nos purifica das injustiças, que às vezes nós cometemos injustiças, né? Diante do mundo, diante dos nossos irmãos. E aqui ainda deixa bem claro, né? Que se dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos, porque nós estamos sujeitos ao pecado, né? A gente está sujeito ao pecado. Não adianta a gente falar que a gente não peca, porque nós estamos mentindo, né? E a palavra aqui, meus irmãos, ela diz para nós, né, com clareza, que João emprega a palavra, o substantivo, né, pecado, ao invés de forma verbal, ele fala pecamos, né, para enfatizar o pecado, como um princípio imanente imanente na natureza humana, né, porque a natureza humana, ela peca. João está provavelmente fazendo o que, meus irmãos? Argumentando contra os que afirmam, né, que o pecado não existe. Quantas pessoas afirmam e falam que o pecado não existe, né? Então, João está aqui afirmando, argumentando, né, que muitas pessoas falam que o pecado não existe. Ou contra os que afirmam, né, afirmam que as más ações que eles cometem não são realmente pecado. Tem gente que justifica as más ações dele. Ele faz uma má ação e ele ainda justifica falando que aquilo ali não é pecado, né?
Então João está aqui argumentando sobre a questão do pecado. Esta heresia, meus irmãos e minhas irmãs, ela continua, né? Continua ainda hoje. E muitos negam a realidade do pecado, né? Muitos interpretam o quê? A iniquidade em termos de causas deterministas, né? Causas psicológicas ou causas sociais. Não, meus irmãos, se nós pecamos, não é questão psicológica, não é causa social, não é causa determinista. E sim, meus irmãos e minhas irmãs, nós pecamos mesmo, né? Ele mostra aqui que os crentes devem conscientizar-se de que a carne ou a natureza humana ela é pecaminosa e é uma ameaça constante à nossa vida, uma ameaça constante ao nosso dia a dia, né? E o que deve sempre estar na nossa vida é mortificando. Nós devemos, a cada dia na nossa vida, mortificando, né? As más ações, mortificando as más obras, mortificando o pecado, né? Por meio de quê? Por meio do Espírito Santo. Que nós só vamos mortificar o pecado através do Espírito Santo, né? Aquele Espírito que habita em mim e habita em você. O Espírito Santo, ele te conduz, ele te fala, né? Que você está andando errado, que você não está andando no caminho do Senhor, que você está fazendo más obras, que você está fazendo algo que não provém do Senhor. Então o Espírito Santo, ele nos direciona. E devemos, meus irmãos e minhas irmãs, né? Reconhecermos os nossos pecados e buscar em Deus o perdão e a purificação deles, né? Se você pecou, meu irmão e minha irmã, você deve o quê? Reconhecer o pecado. E nós, eu falo você, mas nós também. Se a gente pecou, nós devemos reconhecer o pecado e buscar em Deus o perdão. Pedir ao Senhor que nos perdoe dos pecados, né? E os dois resultados disso são o perdão divino, né? Que é a reconciliação com Deus, e a purificação da culpa e da destruição do poder do pecado, a fim de que possamos viver em santidade. Quem afirma, meu irmão e minha irmã, que não peca, também não precisa de edificar, da edificácia, da salvificação da morte vicária de Cristo, né? Então essa pessoa que afirma que ele não peca, ele não precisa da salvação de Jesus, ele não precisa da morte de Jesus, porque Jesus morreu na cruz por nós, para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados. E aí esta pessoa, meu irmão e minha irmã, está fazendo de quê? Fazendo de mentirosa. E quando, meu irmão e minha irmã, nós pecamos, nós devemos confessar o pecado e deixar o pecado, né? Se a gente confessa, nós somos remidos diante de Deus, mas nós também devemos deixar o pecado e não continuar pecando, né? Pedir a Deus a cada dia que nós possamos ser santificados, que nós não possamos voltar atrás. Se o inimigo vier jogando seta sobre a sua vida, você rejeita no nome de Jesus, porque nós não devemos estar continuando no pecado. Se a gente pediu perdão a Deus, pecou, né? A gente confessou o pecado, nós devemos deixar o pecado, né? No nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então nós vamos aqui estar orando, pedindo ao Senhor, né? Se você pecou, né? Se eu também às vezes pequei, que às vezes a gente peca no oculto, né? A gente não lembrou de algo, a gente pode falar com Deus, né? Agora, nesse momento, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, confessar os nossos pecados, né?
as nossas culpas diante do Senhor e pedir a purificação e a santificação diante de Deus e deixar este pecado no nome do Senhor Jesus, amém? Vamos estar orando agora, você ore comigo agora no nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, Deus de poder, Deus de glória, Deus exaltado, Deus glorificado. Neste momento, meu Deus, eu apresento, Senhor, a vida deste irmão e desta irmã que reconhece da minha vida também, meu Deus, que às vezes reconhecemos que pecamos no oculto, às vezes pecamos e não lembramos, mas nós pedimos perdão ao Senhor e peço ao Senhor, meu Deus, que essa pessoa possa estar lembrando dos seus pecados, pedindo perdão ao Senhor, pedindo a purificação, pedindo a santificação. Ajude, Senhor, este irmão a cada dia estar, meu Deus, andando na luz e não andar no pecado, e não andar nas trevas, mas andar sempre na purificação e na santificação diante do Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Eu sou a pastora Lúcia. Estou deixando aqui este devocional aqui para você. Gostaria que você estivesse compartilhando a outros, para que outros também possam estar recebendo a palavra de Deus, né? E que você, meu irmão e minha irmã, possa se inscrever aí no nosso canal, para que você possa estar recebendo as nossas atualizações, amém? Um abraço, Deus abençoe e que o Senhor nos livra dessa pandemia, que essa pandemia possa nos livrar, para que nós possamos estar a cada dia, né, nas nossas igrejas, em comunhão com os nossos irmãos, em comunhão dentro da igreja. Toma as nossas vidas diante do Senhor, meu Deus, ajude-nos, Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, um abraço a todos, fica com Deus.